Fala aí galera, Gustavo Trevisan do canal Jesus Freaks, voltando aqui pra gente continuar nesse nosso papo, nessa nossa jornada bíblica sobre o que Jesus fez por nós. A gente falou no vídeo passado sobre o início, o primeiro passo dessa história da redenção, em que Deus se faz homem. Beleza, Deus se fez homem, mas o que Jesus fez especificamente para perdoar os nossos pecados? O que Ele fez para nos reconectar de novo, para Ele nos pegar lá do inferno e nos colocar de novo no propósito da criação, sabe? A gente vai para um segundo passo, o segundo passo da história da redenção, a segunda parte, que é a morte, a crucificação, o evento que marcou a história, o evento mais importante da história da humanidade, é a crucificação de Cristo. Em outras palavras, a crucificação de Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 8, lembra? E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Romanos capítulo 4, versículo 25, o apóstolo Paulo vai dizer de que esse Jesus foi entregue pelos nossos pecados. A grande questão é que eu quero que eu vou exemplificar para você entender muito bem. O crime de La Casa de Papel exigia, o crime dos assaltantes de La Casa de Papel exige uma pena muito alta a ser paga. Mas por quê? Porque eles cometeram um crime contra o Estado. Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, 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 ciao. E o nosso pecado exige essa pena, a morte eterna no inferno, uma condenação eterna. Meu Deus, está zoado aqui de novo. Deus eterno. Uma condenação eterna no inferno, é isso que exige. Mas por que Cristo se faz homem? A questão é que Cristo, quando ele vai para aquela cruz, ele vai para o inferno no nosso lugar. Ele vai para o inferno para que nós pudéssemos voltar ao céu. Ele morreu para que nós pudéssemos viver. A morte do Filho de Deus, a morte dele nos trouxe vida. Algo interessante é que os judeus, eles tinham a prática de pegar todos os anos um cordeirinho, levavam no altar, e um homem, o sumo sacerdote, sacrificava o cordeiro no altar e o sangue era derramado. E quando o sangue dele era derramado, eles obtinham o perdão dos pecados da parte de Deus. E a questão é que Cristo foi o Cordeiro Santo, porque ele foi o Cordeiro que derramou o seu sangue na cruz. Quando João fala de que Jesus é o Cordeiro Santo, é isso que ele quer dizer. E a grande questão é que ele foi o Cordeiro Santo que desceu do céu e tira o pecado do mundo, porque a crucificação de Cristo, o sangue que foi derramado naquela cruz, não perdoou o meu e o seu pecado para que a gente pudesse voltar a viver da nossa maneira, mas ele perdoou o meu e o seu pecado para que nós voltássemos ao plano primordial de nos relacionar com Deus, de refletir a imagem de Deus na terra e de sermos filhos amados de Deus que obedecem ao Pai. A grande questão é que por sua santidade Cristo pagou a nossa pena. Não podia ser alguém morrendo na cruz, alguém que já tivesse algum pecado, porque senão ele está pagando pelos seus próprios pecados. Mas Cristo, ele andou uma vida santa, justa, de renúncia, e é por isso que quando ele está na cruz, ele paga os pecados que não eram deles. Ele sofreu por pecados que não eram os deles, mas ele sofreu por pecados de toda a humanidade, certo? E é nisso que se manifesta o amor e a graça de Deus, porque nós não merecíamos. Mais uma vez, somos pecadores, depravados, merecedores do inferno, da condenação, mas ele morreu e pagou a dívida no nosso lugar. Quanto amor, quanta graça vinda da parte de Deus, sem nós merecermos. E quando ele morre naquela cruz, ele derrama o sangue dele, ele nos redime, ele nos perdoa, e agora ele nos justifica. Nós não somos justos, mas ele nos dá a imagem dele de novo, a imagem e semelhança de Deus de novo, para que nós pudéssemos nos aproximar de Deus. O que Cristo faz é rasgar o véu. O véu é o que separava o templo do lugar santo dos santos do resto da comunidade. E aquele véu que é rasgado quando Cristo morre significa que o caminho estava novamente aberto para nós nos aproximarmos e termos comunhão com Deus. Significa que a partir da morte de Cristo nós voltamos a nos relacionar com Deus. Então, abandone a religião. Depois que o pecado surgiu, nós criamos vários métodos para nos relacionar com Deus e meritocracia, e eu faço tantas orações e tantos livros da Bíblia eu leio tantas vezes, eu vou para a igreja para me sentir mais amado ou aceito por Deus. Agarre o sangue de Jesus.
creia em Cristo Jesus. Se você crê de que Cristo morreu por você, isso é suficiente. Cara, agarre o sangue. Nada além do sangue te conecta com Deus novamente. Creia no sangue de Jesus e se aproxime de Deus novamente por meio da fé de que o Filho de Deus foi crucificado no seu lugar. Ele foi ao inferno no seu lugar. Ele morreu no seu lugar. Tenha essa fé e se aproxime de Deus crendo de que tudo que precisava ser feito para você ser perdoado já foi feito. Confesse seus pecados, se arrependa deles e creia e somente viva. Só mais uma observação para a gente terminar o vídeo. Olha que interessante, quando a gente vê ali o Calvário, né? Tinha Deus morrendo pelos pecados da humanidade e os homens ali zombando dele, zoando da cara dele, rindo da cara dele. Cara, parece que hoje em dia a gente vê a mesma cena do Calvário. O Deus que morreu na cruz pelos pecados da humanidade, sendo zombado pelos homens que deveriam ter sido perdoados. Cara, fica essa reflexão. Cara, se você curtiu esse vídeo, curte, mano, comenta, compartilha. Obrigado pela galera que já faz isso. E por favor, mano, vamos crer somente no sangue de Jesus e pela fé nos aproximar dele, valeu? Cara, tamo junto, é nóis. E fica ligado no próximo vídeo pra você ver aí como é que se conclui essa redenção. Como é que tá, mas e aí, ele morreu e ele tá morto, e aí, o que aconteceu depois? Fica ligado aí, é nóis, falou!